Opa, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo em que a gente vai coletar mais um depoimento de um ex-LPD. Nós vamos iniciar daqui a pouquinho mais uma entrevista importante de alguém que passou pelo LPD, que sobreviveu a tudo aquilo e que tem histórias para contar, e são histórias muito semelhantes àquelas de pessoas que já passaram por aqui, né? Que já compartilharam as suas histórias. Se você está caindo de paraquedas aqui, não sabe o que está acontecendo, ou se já viu somente esse depoimento, essa entrevista que vai começar aqui agora, na descrição você vai ter um link que vai levar você para uma playlist que a gente criou, onde a gente organizou todas as entrevistas e vídeos que já foram publicados nesse canal com relação a essas denúncias do LPD. Então, todos os depoimentos que já foram publicados e que serão publicados ficarão organizados nessa playlist. Você pode ter acesso a eles agora, nesses vídeos agora. Aqui na descrição vai ter esse link, é só você clicar e escolher qual outro depoimento você quer assistir, ou se você quer maratonar e acompanhar todos os depoimentos. Não é talvez saudável, né, para a sua saúde mental, mas se você quiser acompanhar, para você ficar sabendo o que está por trás de tudo aquilo ali, pela ótica de quem sobreviveu ao LPD. Não só, é importante frisar, por quem passou pelo LPD, mas por quem também foi duramente agredido pelo Flávio, pela Andréia, através das redes sociais, por fazer qualquer observação, por dar qualquer conselho. O modus operandi lá é terrível, né, para poder sempre massacrar as pessoas e perseguir. Então, na descrição tem esse link. Eu sei que você está ansioso para começar esse depoimento de hoje. Eu vou só te pedir só mais um segundinho de paciência. Eu preciso fazer um pronunciamento, uma retratação, talvez seja esse o termo correto a ser usado. Na semana passada, enquanto fazia uma live, eu comecei a questionar por que a pastora Renata Vieira patrocina o LPD. Por que ela é a principal patrocinadora do LPD? Por que ela é a pessoa que financia aquilo ali? E eu questionei, se ela for de fato patrocinadora, então ela é cúmplice de tudo aquilo. Você lembra disso aqui? Você assistiu esse vídeo? Se sim, se não, você vai saber que ontem eu conversei com a pastora Renata Vieira. Ela me ligou e a gente conversou durante quase 1h20, ela e o esposo dela, o pastor Joe. Foi uma conversa muito boa, uma conversa muito tranquila, inclusive. Ela não, os dois, né, se mostraram muito gentis, pessoas realmente que entendem a situação, olhando sempre para a ótica espiritual. E ela explicou, olha, Zé, não existe isso de patrocinadora, não existe isso de financiadora. Ela disse que esteve sim na casa do pastor Flávio, e depois da vinda dela para o Brasil, que esteve lá, até porque parece-me que está fazendo um documentário, ela contou que para cobrir as despesas, para ajudar nas despesas, ela mandou duas ofertas, um pouquinho mais de $200 e a outra um pouquinho mais de $400 em todo esse tempo, mas mais para custear as despesas que ela teria dado com a sua família quando esteve no LPD, mas não para o LPD, né, efetivamente, mas para ajudar nas despesas que teriam eventualmente dado lá, mas que nunca mandou oferta para o LPD, que nunca foi patrocinadora, que nunca foi mantenedora. Isso ficou claro na fala dela e na fala do seu esposo, o pastor Joe. De modo que quando essas denúncias surgiram, né, contra o Flávio, esses depoimentos agora, a partir dos canais que estão trazendo à tona os depoimentos, ela ligou para o Flávio e chegou a dizer que não iria mais estar acompanhando, que não ficaria mais, não diria do lado dele, mas que iria se manifestar para dizer, olha, não tenho nada a ver com isso. E aí o Flávio e a Andréia teriam caído no pranto, caído no choro e pedido para que os dois fossem pastores deles, para que o pastor Joe e a pastora Renata Vieira mentoreassem o casal Flávio e Andréia, uma vez que eles, vocês sabem, não têm pastores, e não é de hoje, né? Desde sempre. Por essa razão, o casal então decidiu mentorear o Flávio e a Andréia. A partir deste momento, até então ela disse que não era pastora deles, que não era pastora do casal e apenas acompanhava o ministério, mas não era efetivamente pastora deles. Mas desde essa conversa, desde esse momento que eles tiveram agora, já no meio desse furacão todo, o casal, né, Renata Vieira e seu esposo, o pastor Joe, decidiram então aceitar o pedido, né, do Flávio e da Andréia, e decidiram então mentorear o casal. Por essa razão, você pode inclusive ter notado algumas mudanças comportamentais já nas lives do Flávio e da Andréia. Muitas vezes ela agora começa inclusive até com oração. Então parece-me que eles já estão mentoreando o casal, e algumas mudanças poderão ser vistas daqui em diante a partir dessas orientações que estão sendo passadas pela Renata Vieira e pelo seu esposo, o pastor Joe. Então, eu precisava falar para vocês que eu havia conversado com eles
né, e explicar para vocês que, segundo ela, eu acreditei, ela inclusive mandou um documento provando que nunca mandou qualquer oferta para o LPD, salvo essas duas, devido inclusive, como eu disse, né, agora há pouco, a essas despesas que foram geradas, mas para ajudar, o que é completamente natural. Então, talvez seja o termo, né, retratação, porque eu havia questionado lá atrás se ela era, porque é o que aqui no Brasil se tem essa ideia, né? O Flávio conseguiu fazer com que a gente tivesse, com que todo mundo tivesse essa ideia de que a Renata Vieira sempre deu sustentabilidade ao Ministério. Verdade ou não, a gente acabou acreditando. Agora eu tenho certeza que não é, porque a Renata Vieira ligou e explicou pra gente, conversou comigo, 1h30, quase 1h30 de chamada de vídeo para explicar essa situação. Então, que fique claro que a partir de agora haverá esse acompanhamento, né, da pastora Renata com seu esposo para o Flávio e para a Andréia. Israel, ela pediu para parar de falar do Flávio? Não, de forma nenhuma. Ela não pediu para parar de falar do Flávio, não pediu para parar de gravar, não pediu para tirar nada. Não foi assim, não houve nada de conversa nesse sentido. E a gente, obviamente, não vai parar. Eu faço votos aqui, eu oro demais para que neste momento em que o Flávio e a Andréia estão sendo expostos, não só por esse canal, mas por tantos outros, seja um momento de quebrantamento, de mudança para eles. Porque isso vai saudável até para o reino, porque são figuras públicas que usam a palavra de Deus, que usam do Evangelho, que usam, né, todo esse contexto para, de alguma forma, tentar ajudar outras pessoas. Então, eu torço e oro para que esse acompanhamento da pastora Renata com seu esposo para com o Flávio e a Andréia surta efeito, né, para que eles de fato se transformem. O que não quer dizer que as denúncias vão cessar. Então, tudo que as pessoas passaram daqui para trás precisam ser, obviamente, e a gente continuar a dar essa visibilidade, a dar voz para que você possa saber que as vítimas ainda estão por aí. Então, o fato de eu ter conversado com a pastora Renata e com seu esposo a respeito do Flávio, o fato de eu, inclusive, ficar feliz com essa nova fase do Flávio Amaral e da Andréia, significa que, poxa, eu preciso orar pelo meu irmão e ficar feliz, né, quando ele acerta e quando meu irmão tenta se levantar. É o que está aparecendo com relação ao Flávio. Não quer dizer que o que ele fez aqui para trás não precise continuar a ser denunciado. Então a gente vai continuar com as entrevistas. As entrevistas já estão gravadas, vão, por óbvio, continuar a serem divulgadas, novas entrevistas vão ser gravadas, e no final de tudo isso aqui vai vir a cereja do bolo, que é o que a gente vinha planejando desde o começo. Então continua nos acompanhando, não vai demorar muito, a gente já ouviu muita gente, né? Tem algumas pessoas para serem ouvidas, mas logo, para quem não está tendo paciência mais com esse assunto, logo essa saga de entrevistas aqui acaba e a gente fecha esse ciclo com chave de ouro, e você vai ver qual será talvez o meu último vídeo a respeito desse assunto. Portanto, a pastora Renata Vieira não é, ou não era, ou não foi patrocinadora do LPD junto com seu esposo, não era, agora sim, mas não era a mentora do Flávio Amaral, passará a ser a partir de agora, e não é cúmplice, né, como eu havia sugerido. Olha, se ela patrocina, então ela é cúmplice. Eu cheguei a falar isso desse jeito. Então não era cúmplice. Então que fique claro aqui, um grande abraço para a pastora Renata, para o seu esposo, o pastor Joe. Foi um prazer imenso falar com vocês, e em breve, depois que esse furacão passar, eu tenho certeza que eles estarão aqui para a gente conversar e bater um papo também, porque ela tem um trabalho, né, excepcional nas redes sociais. Aproveitem e sigam a pastora Renata Vieira, seu esposo, e se inscrevam lá no seu canal. Tá bom, gente? Bora direto agora para a entrevista. Eu sei que você está ansioso para assistir a entrevista. Eu falei demais aqui. A gente começa agora mais uma entrevista com mais um ex-LPD. Mas hoje eu tenho a alegria e a honra de receber aqui o Éder, né? Eu confundo sempre com o Helder Oliveira, mas esse é o Éder Remy, que vai estar aqui com a gente para conversar e compartilhar com a gente sobre a sua experiência. Éder, obrigado demais por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado a vocês também. É um prazer estar no canal tão reconhecido como o Fuxico, que vem fazendo um trabalho maravilhoso, e só assim nós iremos vencer essa batalha. Éder, você já está nessa luta há quanto tempo em relação ao LPD? Olha, em relação ao LPD, eu fiquei 4 meses lá no LPD e já estou praticamente há mais de 9 meses nessa luta com o LPD, entre abusos, xingamentos, ameaças, hostilização, apelidos, e tantas outras coisas
que ele fazendo, né, xingando, defamando, porque assim, o Israel começou tudo dessa fórmula, certo? Sim. O grande ápice do LPD é o quê? É levar travestis com prótese de silicone, com silicone nas nádegas, nariz feito, boca, todas travestis, cabelo comprido, para que quando chegue lá na casa do LPD, ele faça daquele vídeo, primeiro cortando os cabelos, tirando o mega hair das bichas, depois da sequência já imediatamente ele trocando as vestes, e, e aquilo ali é a performance que o LPD ganhou para poder ganhar fama, seguidores, e fazer todo esse cenário, todas essas articulações ali dentro, entendeu? Mas sem nenhum tipo de conversão, de tratamento psicológico, de psiquiatra, de psicoterapeutas, de assistência social, saúde, sem nada disso, entendeu? É uma coisa fria e calculista. Então eu vou contar para você desde a minha chegada ao LPD como foi a minha saída, como tudo isso aconteceu, entendeu? Então assim, Israel, eu vendo esses vídeos do pastor Flávio, muito me comoveu porque eu já queria ter um encontro realmente com Jesus, com Deus, com a libertação da homossexualidade e tal. E ele foi assim, o espelho, né? Naquele momento, naquele tempo, assim, era uma pessoa que a gente, assim, espelhava. E ele pediu para que eu fizesse um vídeo, mandasse para ele. Eu fiz esse vídeo mandando para ele, com minhas documentações, RG, CPF, tal, tudo e tal. E fui para lá, custeei toda a minha passagem daqui para lá, de Fernandópolis a Taubaté, de Taubaté até Itanhaém, tudo foi custeado com a minha família, com o dinheiro nosso. E assim, ele não mandou, nunca me ajudou assim financeiramente em nada, correto? Saí daqui e chegando lá em Taubaté, eles disseram que ia estar lá me esperando, que ia ter uma pessoa me esperando na rodoviária, eu não conheci Taubaté, e viajei, que da minha cidade, sei lá, foram 9 horas de ônibus, viajei a noite toda, aí cheguei lá na rodoviária, que estranho, gente, não tinha ninguém na rodoviária me esperando, aí você já fica com um sentimento meio assim, gente, mas não foi combinado a pessoa estar me esperando aqui, alguém deles está aqui para me recepcionar, tô vindo de longe, eu sou estranho, né, não tinha ninguém, beleza. Liguei pro Adriano, o Adriano falou assim, Benção, você vai ter que pegar Uber, você tem dinheiro para pagar Uber? Falei, tenho dinheiro para pagar Uber sim. Então você paga Uber e vem até aqui. E essa, da rodoviária, a chácara lá do LPD, era muito longe, era totalmente do outro lado da cidade, no meio do mato, certo? Uma área de chácara. Mas chegamos lá, foi bem recebido por eles, depois de 1 hora, porque a casa era lá no fundo, fiquei chamando lá no portão, nem isso eles fizeram, em ficar lá me esperando, ó, gente, tô chegando, vocês esperem no portão. Ah não, você grita até nós te escutar. Quase 1 hora, depois de 1 hora, tá. Cheguei na casa, porque aquilo que eu vi pelas câmeras, na hora, eu já me impressionei que eu vi que não era a mesma coisa. Não era. Aquela beleza daquela mão, naquela casa, com os desenhos, tudo. Para começo, eu cheguei, a casa estava muito bagunçada, ele não estava lá, o pastor Flávio. Estava viajando pro Rio de Janeiro, para a orgia do Rio de Janeiro, lá no Ebenezer, porque lá aconteceu assim, fatos e acontecimentos, certo? Ele estava lá viajando,
gastando uma fortuna. Cada viagem, passeio de cavalo, era R$ 50, a voltinha 15 minutos. O Guilherme, mas o Taylor, que se suicidou, eles andavam toda hora a cavalo. Só de passeio a cavalo foi mais de R$ 1.000, ele chegou contando. Fora os outros gastos que tiveram com roupas para esses meninos mala, comidas caras lá dentro, os quartos eram tudo suíte. Então ele veio contando tudo isso daí. E eu fiquei assim, gente, é muito dinheiro, né? Tem muita bala na agulha, né? Aquele carrão, tudo. E aí já chegou falando mal desse menino que não voltou, que era o Taylor, porque o Taylor era dependente químico também, e saiu de lá já para ir para a cidade dele com R$ 7.000, acho que o pastor deu para ele, e ele já foi para o uso da droga. Então, assim, o primeiro tópico meu, o Israel, nós, quando saímos da prostituição, lá do mundo da rua, da esquina, todos vêm com HIV, os que não vêm com HIV vêm com a sífilis, os que não vêm com a sífilis vêm com a gonorreia, com a doença do macaco que eu peguei lá, os que não vêm com isso vêm com o vício da droga, certo? E por aí várias coisas, certo? Então, o que acontece? Ali eu já vi que não tinha assistência médica, psiquiátrica, assistência de saúde nenhuma. Já logo de início eu já percebi isso. Eu já tinha levado meus remédios, meus controlados, meus coquetéis, eu tinha levado tudo, certo? E quando eu cheguei lá, eu comecei a ver todos aqueles meninos, ninguém tinha coquetel, ninguém tinha controlado. Pedia comprimido meu à torta à direita porque eles queriam dormir e não tinha remédio. Aí eu, por livre e espontânea vontade, falei, eu vou começar a fazer um trabalho aqui de levar essa galera no médico, no infectologista, para fazer exames, tratar como é que está a carga viral de cada um, para ver qual Deixa eu te fazer uma pergunta. Além de você, outros tinham HIV na casa? Sim, claro. Sim. Todos que estavam comigo lá tinham HIV. Todos. Aham. Tá. Sim. Daquele tempo, né? Daquele tempo. Os que não tinham. Só teve um, que eu não vou citar nome, ele não tinha HIV, mas ele estava com a sífilis, né? E teve um que ele estava com HIV e a sífilis muito atacada. Ele já estava assim. Em estado de manchamento de pele, aquelas feridas para o corpo, e assim, quando eu detectava isso, eu corri com esses meninos para o médico o mais rápido possível, né? E vai marcar cine, vai marcar consulta, e lutar lá no postinho, não, você tem que atender esse menino agora, e eu dava regaço lá, porque eu tô na casa do pastor, nós não temos condições. Você vê a história. Nem documento aqueles meninos tinham, te juro. Alguns com RG com o nome de travestis, outros não tinham documento. Então, assim, era uma outra dificuldade que eu encontrava dentro do sistema de saúde para poder conseguir as consultas com esses meninos, conseguir dar início. E esse era um dos projetos que eu tinha dentro da casa do pastor Flávio. Eu ia ser responsável pela área da saúde, do controle da saúde desses meninos, mas não eu levar eles em assistência social, em psiquiatra, marquei psicólogo, para todos, de Adriano a Adenilson, de Guilherme a Adenilson, Fabrício, para
todos eu marquei médico e psiquiatra, para todos passar, todos pegar medicação, tomar medicação para não ter recaídas com a droga, para não ter vícios, mas assim, foi uma pena que não durou. Sabe, assim, começou, depois que mudou pra chácara... Você fazia isso a pedido do Flávio? Ele pedia para você marcar essas consultas ou era iniciativa própria? Foi espontaneamente. Porque até então, quando eu cheguei lá, não existia nada disso. O Flávio nem ligava para isso. O Flávio, o negócio dele era ficar no celular, pesquisando monetização, vídeo, fofoca, André sentada no sofá, era isso. Gritando com aquela menina, tacando chinelo na cadela, era aquele regaço, certo? E eu fui me deparando com essa situação, mas mesmo assim, eu fui encarando forte lá dentro, sabe? E eu já fui direto pra cozinha, e fui pra limpeza daquela casa, e eu via muita humilhação pra cima daquele Adenilson também. Aquele menino comeu pão com o diabo, amassou e balançou com o rabo lá dentro, viu? Nossa, aquele lá, coitado. Tanto que ele pegou a bicicleta do pastor, a primeira oportunidade que ele teve, ele saiu correndo nas horas da praia, ele foi parar lá na cidade dele de bicicleta. Meu Deus. Aham, todos fugiram, porque o quê? Menino, não tinha condições. Aí tá. Comecei a levar essa galera lá, mas aí começou a gastar muito de Uber, porque ficou longe, lá onde a gente mora, foi lá nesses médicos, e precisava de muita consulta no início de todos, e precisava de, né? Então logo a Andrea já tesourou isso, e isso daí foi mais uma coisa que ficou ali estacionada. Ela proibiu de levar o pessoal no hospital? Sim, sim, ela proibiu que não levasse, que deixasse, porque tava gastando muito de Uber, isso daí não, né? O pastor não levava, não tinha como, então era de Uber, né? Então tava gastando muito, saindo fora dos orçamentos, e eles estavam recebendo poucos mantedores naqueles tempos. E aquele monte de homem em casa, era muito gasto de comida, nossa, era uma reclamação em cima da outra, sabe? E então, aí quando eu já mudei para Itanhaém, porque houve uma briga lá na casa do LPD, que o pastor Flávio discutiu com o outro pastor lá, com medo do outro pastor tomar o ministério dele, então eles quebraram o pau, o pastor Flávio saiu no outro dia da chácara, sem falar obrigado, de mal de todo mundo, xingando todo mundo no meio do caminho, esses demônios, desses crentes a todos, esses pastores. Gente, era uma coisa assim, terrível. Sem contar que ele dirige feito um louco, atravessando, passando por cima, colocando a vida da gente em risco dentro da rodovia, nos lugares, naqueles túnel, sabia? Ele não tem noção de que estão com vidas de pessoas ali dentro. Ele dirige, assim, totalmente xingando o próximo. Sai da frente, inferno! Filha da puta, dá licença! Palavras daí pra pior, certo? Então, assim, e nós, como LPD, nós estávamos ali, a mercê. Então, pra gente aquilo estava sendo normal. Tá, era o pastor Flávio. Nossa, o pastor Flávio pode tudo. Quem não pode é nós. Entendeu? Fomos Nessa sua época tinham quantas pessoas? Ó, tava eu, Adriano, Adenilson, Fabrício e Neto, 5 pessoas. E Guilherme, 6 pessoas. Você falou agora há pouco no caso da chácara que era em Taubaté, não é isso? Não, isso, em Taubaté, a primeira que nós estávamos lá, isso. Aí teve um problema lá com o pessoal e vocês foram para Itanhaém. Ele já chamou os funcionários dele e já mudou de lá, no mesmo dia. No mesmo dia. Xingou tudo o pastor, no outro dia foi embora. O pastor, no caso, que era o dono da chácara lá, né? Da chácara, isso. Eu não me lembro o nome desse pastor agora, me fugiu da cabeça agora. Aí foram para Itanhaém, e aí, como é que foi? Fomos para Itanhaém. Chegamos em Itanhaém,
a mansão, o castelo mal-assombrado não estava pronto, certo? Só está, aí nós fomos para casa dele, e a casa dele assim, era bem aconchegante, mas assim, era um sobrado embaixo, tinha o quarto dele, a cozinha e a sala, e em cima, 3 quartos e uma sala, que era onde a gente ficava, dormia, passava maior parte do tempo, e assim, eu descia lá para baixo para tomar café da manhã, conversar um pouquinho e já subi para cima, certo? Subi, cada um fazia suas atividades. Quem não quisesse catava a chave, saía para praia, porque ele falava assim, que a gente tinha que andar na cidade, eu não ficar só socado dentro de casa, porque acho que aquilo incomodava um pouco eles, né? Uhum. Tirava um pouco da privacidade deles. Então ele queria muito que a gente saísse para andar. Então assim, toda hora a gente ia para praia. Era de manhã, era de tarde. E aí eu conheci um coleguinha que eu me afinei, Neto. O Neto conhecia já tudo do pastor Flávio, ele sabia que o pastor Flávio tinha dinheiro, ele sabia que o pastor Flávio era bem remunerado, ele sabia tudo e ele aproveitava, lambia os beiços. Então assim, o que acontece com o Neto? Neto já saía da casa do pastor Flávio fumando cigarro, certo? Fumando cigarro. E era todo dia, né? Todo dia, 2, 3, 4, 5 cigarros, maço de cigarro. E aí eu tava bem assim, eu contava pro pastor Flávio, mas nada era resolvido. Até que chegou um belo dia que aconteceu a entrada da droga, a inserção da droga dentro da casa. Mas já tinha acontecido e eu não sabia. O Neto pegou essa mesma bicicleta, foi na biqueira, buscou droga e cheirava lá, cheirava dentro da casa do pastor, lá em Itanhaém, no quarto. O pastor viu, pegou todas essas cápsulas. Ai, tu não presta, Neto, vou lhe jogar fora essas cápsulas. Como se nada tivesse acontecido. Até que o quê? Agora eu vou te falar uma coisa. Eu com problema de dependência química, Fabrício também, nós começamos a ver aquilo, a Denilson, inclusive, começou a instigar a gente, começou a bater fissura em nós. E nós começamos a ver que a coisa era frouxa. Eu vi o Neto já logo nos primeiros dias indo atender um cara da praia numa casa abandonada, sabe, que é atendimento, né? Fazer um atendimento, cantar no microfone numa casa abandonada. E eu vi muitas outras vezes ele fazer linha banheirão e piriripa. Aí eu comecei a ver que não tinha punições, não existia punições, certo? Por ali ficava, e aí os LPDs entravam, subia lá pra cima, no Cine Pipocas tinha uns botes entre um e outro, ali. Guilherme era bastante ativo, sem vergonhão, ele adorava ficar roçando nos outros meninos, e aquelas coisas aconteciam ali dentro, tudo se findava ali, entendeu? Se acabava por ali, morria ali. Só que essa parte ele não mostrava, essa parte ele não contava, essa parte por trás da câmera ele não mostrava. Você está contando a experiência de como era o cotidiano lá. Você ia para a igreja? Vocês iam para a igreja junto com ele? Não, a gente não ia para a igreja, a gente não tinha igreja, nós não ia para igreja nenhuma lá. Aí, não sei, um dia nós estávamos andando na beira da praia, recebemos um convite para nós ir numa igreja, Sal da Terra, que chama essa igreja, Cristo Sal da Terra, essa igreja chamava, lá em Itanhaém, que foi uma igreja que nós, perto do Suarão, que é um bairro que ele mora, que nós começamos a frequentar essa igreja. Aí a pastora Ercília mandou carro para buscar a gente, fazia tudo o que era possível para nós ir buscar. Aí foi quando nós começamos a ir para a igreja lá aos domingos e quarta, certo? Mas ele não gostava muito não, porque fugia das regras dele, fugia da denominação da doutrina dele. Inclusive ele foi uma vez só lá,
mas ele sempre gostou muito de pregar em igrejas que pagam muito bem. Igrejas que não pagam, ele não gostava muito, não. Ele não pregava, não. Vocês não iam para a igreja, mas ele lia a Bíblia com vocês, orava junto com vocês, tinha um devocional? Não, orava não. Não, orava não. Ele fazia só o devocional. Fazia o devocional e queria que fazesse em jejum, jejum na marra, jejum. Sabe por que o jejum? Para economizar nesse daqui dele, querido. Porque para ele nós tínhamos um gasto. E como ele estava construindo aquela casa lá, então ele forçava muitas das vezes. Ele vive falando para mim: tu tem que fazer jejum, tu tá gordo, tem que fazer jejum. Só que eu não saía da frente daquele fogão cozinhando para eles. Era cedo, de tarde, de noite, cedo, de tarde, de noite. Tá? Limpando, fazendo faxina naquela casa, e era isso. Aí, beleza. Aí ele deu um estralar nele. Quando a casa do LPD ficou pronta lá, a chácara, ele falou assim: os 3 primeiros que vão para a chácara do LPD, Éder, Adenilson e Adriano. O resto vai ficar aqui. Que era o Guilherme, que ele passava, tinha um vínculo muito grande, então o Guilherme ele não podia passar por nenhum tipo de sofrimento lá na casa. Então, assim, logo foi eu, o Adenilson, né, e o Adriano. Chegamos lá, irmão, a casa tá... Deixa eu te interromper de novo, eu vou fazer outra pergunta. Eu tenho visto muita gente falar que ele é mais afeito, mais apegado ao Guilherme. E o Guilherme, muitas pessoas que passaram por lá, o Guilherme também estava lá. O Guilherme está esperando o que lá? Ele também busca pela cirurgia? Não, o Guilherme já concluiu tudo que queria. Eu acho que o Guilherme já é mais um afinco, né? Ficou uma coisa mais assim... carinho, parece que houve ali umas trocas, né? Segundo o que eu sei, houve ali né? Algumas carícias com o Guilherme, né? Houve ali sim. Então, justamente por isso que Guilherme era tão privilegiado na CPI do pastor então Fábio. o Guilherme já se resolveu, ele está lá por outra razão, não é mais pela busca da cirurgia, né? Entendi. Não. O Guilherme, inclusive, já até fez a cirurgia, certo? Do peito. Porque o Guilherme não tinha peito. O Guilherme tinha um peitinho ali de 100 mlzinho de Metacril. E eu não era tão interessante para ele, porque assim, eu já cheguei sem prótese. Eu já cheguei só com silicone na bunda, cabelo curto. Então isso daí para ele não fazia tanto sentido em instalar, em ter uma conversão. Eu quero ver a conversão do homossexualismo, a libertação com peito, sem peito, com uma perna, sem perna. Então, foi isso daí. Então, para mim, assim, eu acho que eu não era tão interessante para ele, sabe? Porque, assim, não ia dar lucro, não ia dar monetização. Para que ele ia pedir dinheiro para mim? Para quê? Para tirar peito? Não. Então, assim, tinha só a plástica da bunda. Ele falou que ia tirar, mas depois eu vi que era muita mentira. Certo? E falou que ia arrumar meus dentes, que ia me registrar lá. Olha, eu sei que menino que ia pagar academia pra gente, mas era muita mentira num contexto só. Certo? Aí você foi pra chácara. Foi um dos primeiros a ir pra chácara, no caso. Foi um dos primeiros a ir pra chácara. E nessa de ir pra chácara, chegamos lá, a chácara em reforma, na pura poeira, na pura terra. E eu nós sofrendo naquela terra, naquele cimento, aquele pó da tinta. Pia não tinha para lavar a louça. Eu com a borracha, lembram lá, voltam lá no Visita ver. Lavando louça com as borrachas, ninguém queria, só eu com as bacias. Eu lavei muita louça. E ali foi onde
O Neto trouxe droga de novo dentro da chácara, trouxe crack e maconha e cocaína, e foi aonde eu recaí ali dentro, certo? Uhum. Através disso, mas como o Neto ainda era o querido dele, eu fui embora e o Neto ficou. Bom, já que você falou de que você foi embora, você pode falar pra gente desse momento, porque eu soube que teve um problema com você, ele te expulsou da casa. Fala um pouco sobre isso. Expulsou, olha, gente, foi assim. Aconteceu que aí quando eu recaí, lógico, eu invernei, eu fiquei o dia inteiro usando droga e até a noite. Cheguei lá, ele trancou todos os portões da casa, da chácara, e largou eu para fora. Eu falei, eu não vou ficar para fora, pois eu vou pular o muro da chácara. Eu fui, pulei o muro, subi um andaime. Falei, ele é muito atrevido de fazer isso. Subi um andaime, pulei o segundo andar, entrei dentro da casa, tomei banho, vesti minhas roupas, peguei minha mochilinha e falei, vou embora. Nisso eles chegaram. Aí quando eles chegaram, pelo amor de Deus, não faz isso, tal. Aquela noite, mas no outro dia cedo, ele mandou eu arrumar as malas e ir embora cedo, 7 horas da manhã, vésperas de feriado, a baixada lotada, pode pegar o ônibus e ir embora. Você tem dinheiro? Se vira, sua família manda, porque eu não vou te dar nem uns centavos, tá? E minha mãe pediu para aquela víbora, daquela Andréia, aquela mulher só tem a cara de boazinha, porque de boazinha ela não tem nada, nada de boa. Ela é uma cascavel, aquela mulher. Você ficou 4 meses lá, né? 4 meses. Você sabe se foi arrecadado algum valor para você, para sua cirurgia? Não foi arrecadado nenhum valor da minha cirurgia. Ele não arrecadou, mas ele ganhou em forma de trabalho comigo, né? Porque eu limpava muita chácara, eu cozinhava pros pedreiros, eu lavava muito aquela casa. Então, assim, eu era um faxineiro dele ali, que pra ele saía de graça, né? Um funcionário grátis. Uhum. Entendi. Das 8 da manhã às 7 da noite eu tava trabalhando pra ele. Uhum. Ali. E como era a relação dele com a Andréia na casa? A relação dele com a Andréia era de brigas, de humilhação, de xingamento para aquela mulher. Nossa, eles excomungavam ela, mandava aquela boca, xingava ela, maltratava ela. Ixi, eu não sei como aquela mulher suporta ficar com ele. Mas ela suporta por quê? Porque ela não trabalha. Ele não trabalha, eles vivem do quê? Vão viver do quê? Só tem que aguentar ele. Ele bancou cirurgia dela de mais de 70 mil. Fez peito, barriga, abdômen, tudo. Ele limpou ela inteira. Ele deitou ela na cama do cirurgião plástico. Ele falou pra gente. E montou ela igual se ela quiser, uma travesti, mesma coisa. Fez toda a cirurgia plástica. E esse dinheiro era pra quem? Esse dinheiro dessas plásticas era de quem? Dela? Não, do LPD. Era para nós ser investido em roupas, ser investido em calçado, ser investida em oficinas. Você já viu oficinas lá? Nunca. E nunca vai ver também. Certo? Então, foi uma decepção muito grande. No dia de eu vir embora, eu fiquei a noite inteira na rodoviária, sozinho, dormi no chão na rodoviária. Ele, ó, nem sequer se importou, meu bem, nem sequer. E depois, quando eu pedi ajuda para ele me bloqueou e desligou de todas as redes sociais dele. E foi na internet, meteu o pau em mim ainda, falar bastante de mim. Que é o caráter dele, é o feitio dele, né? É o que ele faz. É o que ele serve para fazer. Como ficou a sua vida, Éder, depois que você saiu de lá? O que você foi fazer? Você voltou para a profissão ou não? Vou falar para você, Israel. Vocês sabem que eu tô indo para uma internação de dependência química, porque de quando eu saí de lá, falei com o Fabrício hoje. O Fabrício vai revelar coisas nesse canal que vocês vão ficar estarrecidos.
Porque o Fabrício é um dos LPDs mais velhos que conhece a história dele desde lá de Minas. De quando eles andavam de chinelo de dedo. Tá? Quando eles não tinham uma égua para eles montar em cima. E sabe o que eles fizeram com o Fabrício? Vou deixar ele contar. Só vou dar um spoilerzinho aqui. Ó. Chutaram o pé na bunda dele, meteram o pau nele. É, meu bem. E o Fabrício ajudou esse povo lá, hein? Em Brasília, hein? Rapaz, o Fabrício abriu as portas para ele morar lá muito tempo, quando ele era pobrezinho. Tá bom? Uhum. Mas e você? Você continuou usando droga, Éder? Sim. Eu não me recuperei de quando eu saí de lá. A depressão minha foi muito grande. Eu não consegui voltar ao meu estado normal. Entendeu? Porque mexeu muito com o meu psicológico. Muito, muito, muito. Você tem noção, Israel? Como isso mexe com a cabeça da gente, com o sentimento? Que Israel, eu saí daqui da minha casa, da minha cidade, acreditando que ia ter uma conversão, que eu ia ser uma nova criatura, e chega lá, eu me deparo com coisas absurdas. Eu me deparo com um mundo dentro da casa dele. Uhum. Orgias, Na casa? masturbações. Na casa? Na casa? Opa. Masturbações lá dentro. As bichas, e aí, mana? Mostra seu peito, gata. Bicho, olha como a senhora tá deformada. Era só no bajubá. Não tinha um daqueles que não falava igual viado lá dentro. Todos. Todos. Todos e todas. Certo? Tanto. Adriano levou um pau no banheiro lá de Itanhaém. A bicha saiu 2 horas da tarde para receber um dinheiro no banco. Foi chegar 9 horas da noite, roubado, lá na rodoviária, que parou um cara e roubou, né? Ele na rodoviária. Mas sabe, mas não. Porque ele foi fazer banheirão lá na rodoviária de Itanhaém, roubaram o celular, relógio e a carteira dele, o dinheiro. Entendeu? Mas isso o pastor não mostrou. Isso ele abafou lá dentro. Guilherme, esses dias, foi parar na Santa Casa, na UPA, de tanta droga que usou lá dentro. Teve uma recaída de tanta droga que usou lá dentro. Pastor Flávio mostrou isso? Não. Ele abafa tudo quietinho. Ele fica tudo na miúda dele. Ô, Éder, ele chama o LPD de igreja. Dá pra chamar o LPD de igreja, na sua opinião? Não dá. Aquilo ali não tem culto, aquilo ali não tem ceia, aquilo ali não tem batismo, aquilo ali não tem doutrina. Não. Aquilo ali é uma casinha de oração. De igreja, não. Igreja tá longe. Porque, para começar, ele não é pastor, né? Ele mesmo se auto-intitulou de pastor. Ele não é pastor. Você estava lá Não. quando a Renata Vieira foi lá? Estava. Sim. E aí, como foi? Como foi? Não. Foi toda aquela falsidade, né? E depois ela mesma insiste, você vê se ela quer saber mais dele. Não. Mas parece que ela continua patrocinando, né? Ah, mas bem pouco patrocínio. Enquanto a pessoa ela não acorda em si, ela continua. O que tem muitos seguidores ali dele? É igual assim. É aqueles profetas que falam assim: olha, creia nessa pedra, que essa pedra é a de Davi, ela veio de Israel. Se você tocar nela, ela vai te libertar. Ele é a mesma coisa. Ele entra no psicológico. Porque as pessoas, eu não gosto de pessoas fracas. Elas gostam de pessoas fortes, que dominam a mente deles. Entendeu? E infelizmente tem muitas pessoas ali ainda cega por eles, idolatra. Você vê que o nosso canal, o meu, o teu, jorra haters, né? Por causa dele. Porque Éder, você usou droga hoje? não.
Hoje eu não usei drogas, eu estou super limpo, até porque eu estou num processo, eu vou me internar, amanhã eu já passo com o meu psiquiatra, e como amanhã já é sexta, entre segunda e terça-feira eu já estou indo fazer um tratamento, chegar bem de novo, porque assim, eu não consegui mais, Israel, a voltar a minha depressão normal, a me curar, eu não consegui mais. Então eu fiquei fazendo uso de entorpecente, aonde eu recaí, eu emagreci, eu perdi peso, sabe? Eu não consegui voltar mais a trabalhar, certo? Uhum. Tudo por causa daquilo ali que afeta Israel. Eu só não me suicidei, eu vou te falar, que eu não tive coragem de colocar a corda dentro do meu pescoço. Mas eu comecei a cometer um suicídio, sabe de que forma, Israel? Começando a me drogar muito, 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 assim, eu usando muita droga, uma hora para meu coração, uma hora me dá uma overdose, uma hora eu caio aqui e morro, porque uma pessoa soropositivo, começa a cair a carga viral, começa tudo, a gente, né, acaba que não resistindo. Então eu coloquei isso na minha mente, porque assim, eu não fazia mais sentido ter vida. Fora que o quê? Que eu coloquei a minha cara no canal para expor as máfias dele, as mazelas dele, e eu recebi muito hater, muito. Inclusive, eu tinha pedido uma ajuda para as pessoas. Ai, Israel do céu, que vergonha. Meu Deus, se eu soubesse, eu não tinha feito isso. Porque ele tem um grande número de pessoas que tanto serve para ser hater nosso, quanto serve para ser mantenedores e seguidores dele, certo? Porque quando eu estava lá, ele compra muitos seguidores também. Tem um cara em São Paulo que vende seguidores, entendeu? Que eu escutei essa conversa lá, Sim. certo? Quando você abriu o seu canal no YouTube, as pessoas foram para lá para te criticar. Muitos me apoiaram, mas muitos me criticaram demais. Nossa, muitos me criticaram demais. Porque eles são idólatras, né? Do pastor Flávio. Porque o pastor Flávio é assim, ele arranca um peito. Eu fiz a obra. Olha aqui, os peitos tá tirado. Você tá liberto, né, meu filho? Tá liberto em nome de Jesus. Passa uma semana. Aonde o LPD tá? No banheirão da praia. Aonde o LPD tá? Indo embora. Sabe por quê, Israel? Antes de uma libertação transexual, ela não vem de qualquer forma. Não é eu tirar a prótese, não é eu cortar o cabelo, não é eu arrancar o peito. Isso vai ser um processo. Mas primeiro a gente tem que tratar o emocional, o psicológico, a droga. É um combo de coisas. Sim. É um nicho de coisas. Mas ali não é tratado nada, ali é tratado arrancar o peito, eu receber logo meus 30 mil, porque o Pulga cobra 10, 8 mil para tirar um peito, ele cobra 20, ele pede 20, né? 25, então para ele é muito viável. E tanto que ele fez o favor de bloquear cirurgias pagas em Brasília, tá bom? Porque se ele tiver cirurgias grátis, como que ele vai ganhar dinheiro? Verdade. Aí não... Se ele vive disso. Verdade. Você me entende? Entendo sim. E você tem procurado alguma igreja? Tem visitado alguma igreja, Éder? Tenho sim. Olha, eu sou de uma denominação da Congregação Cristã do Brasil. Minha família toda é dessa igreja. Porém, ela não é uma igreja adequada para nós, que somos homossexuais. Eles recebem a gente, eles tratam a gente visivelmente bem, mas eles não gostam de homossexual na igreja deles, não. Certo? Eu conheço porque meu irmão é cooperador ali dentro, a minha mãe é da Obra da Piedade, minha cunhada é organista, e eu sei muito bem como que é a história lá dentro. Então, assim, hoje tem uma igreja aqui que eu pretendo frequentá-la, que é de uma pastora dali do movimento pentecostal,
daqui do bairro Ipanema, e ela é uma bênção, ela é acolhedora, ela é uma pessoa que ela ora muito por mim. Quantas vezes eu passava assim ali na frente, às vezes entorpecido, ela fazia questão de vir fazer oração para mim. Sabe aquela coisa de amor mesmo, né? Sim. Então essas foram as sequelas que ele deixou na minha vida, por enquanto, né? Porque logo eu estarei tratado. Uma coisa eu falo, é droga, qualquer outro tipo de coisa tem cura. Agora, caráter, falsa profecia, charlatismo, enganando o povo, né? Ganância, né? Falsidade como ele é, certo? Isso daí não, irmão. Isso daí é difícil de tirar da pessoa. Desse mau caratismo dele é duro, não sai. Não sai. Arrogância. Outra, eu não, olha, o que eu vou falar, certo? Uhum. É a história da menina, da Radassa. Quero entrar nesse assunto porque eu não tenho o que falar assim do tratamento deles com a menina, certo? Eu nunca vi judiação com a menina, então a gente tem que falar o que é positivo, o que não é. Eu nunca vi ele judiar. Aquela menina tem de tudo que você pensar, de brinquedo, assim, ela tem de tudo, do bom e do melhor. Aquela menina, essa mulher brincar com tanto brinquedo que ela tem, né? Só que os pais verdadeiros querem a menina de volta, né? Pra casa deles, porque ela não tá lá, eles não são os pais dela, né? E aquele homem, ele é capaz de qualquer coisa, gente. Ele é capaz de qualquer coisa. Ele é totalmente vingativo, aquele cara. Você estava lá quando a criança chegou? Ou ela já estava lá? Ela já estava lá, bem novinha, mas ela já estava lá, a criança. Por quê? A Andréia tem um filho que passa com dependência química, certo? Ele é a esposa. Então eles aproveitou disso para tirar a menina. Ela tem uma outra filha que é usuária de droga também, que é de maconha. Tem a outra filha que era perdida no mundo também, certo? A outra menina é cantora, é extraviadona, bebe feito uma louca, é aquela coisa doida, né? E eu acho que admiro muito eles, olhar o argueiro do próximo e não ver o deles mesmo, entendeu? Uhum. Uhum. É incrível isso. E uma primeira coisa que eles afetam é as mães da gente. Ele afetou a minha mãe, ele afetou a mãe do Denis, ele ameaçou o Denis, ele ameaçou minha mãe. Minha mãe então tem depressão aqui há uns tempos, por causa desse homem, entendeu? Por causa desse homem. E eu não tenho medo de processo dele, porque a polícia tá cansada desse processo velho dele. A polícia não quer mais ver ele dentro da delegacia. Uhum. Agora, pergunto eu, mais um para vir testemunhar e contar uma história de vida do que ele passou. Será que é nós que somos errados e ele é o certo? Eu queria entender isso. Será que nós somos os mentirosos e ele é o verdadeiro, só ele é o verdadeiro na história? Entendeu? Também queria entender. É por isso que eu tenho conversado com todos vocês, para tentar encontrar esses pontos e entender. Poxa, então, cara, obrigado pelo seu depoimento. Eu torço muito para que você se recupere bem. Você vai agora entrar nessa clínica de recuperação, né? Eu torço para que você fique bem, que você se encontre, né? Só um minutinho que eu quero falar uma coisa. Tá. Esse pastor, ele é mercenário por dinheiro, louco por dinheiro. Ele é capaz de fazer qualquer coisa pelo dinheiro e não pela obra de Deus. Ele não ama tirar peito de travesti, não. Ele não ama ter viado na casa dele, não. Sabe o que ele ama? Quando é o primeiro problema, ele fala assim: vocês na casa de vocês um dia para você ver. Outra que eu vou contar, chegou um cara lá, um rapaz lá, com a doença da varíola do macaco lá na casa dele, certo? Ele cuidou, ele levou no médico, eu levei. Sabe o que aconteceu? No dia que ele teve que ficar em isolamento, a pastora mandou ele embora de noite, sem dó e sem piedade, tá?
Aham, nós estávamos, era 10 horas da noite, a família do rapaz teve que vir buscar ele lá na casa dele para levar o menino embora, porque o pastor não queria mais ele lá. Qual o nome dele? Ah, irmão, você acredita que agora eu não lembro de cabeça, eu não me lembro agora o nome dele. Era um moreninho que passou lá, entendeu? Um rapaz era boleiro e colocou ele para fora da casa, entendeu? Tirou ele, mandou ele de madrugada embora. Tocou. Era lá de Brasília, mandou ele embora na hora. Tocou Entendi. ele. Entendi. Éder, tem algo mais que você queira falar? Faltou falar alguma coisa? Não, falei tudo. Eu acho que a minha experiência de mar que eu passei lá foi essa. E certo. E o que eu achei também, que comigo ele não era tão carinhoso quanto ele era com os outros meninos. Ele não me tratava bem assim, com tanto amor como os outros meninos. Certo? Ele sempre ponhava eu pra baixo, ponhava defeitos, que eu tava gordo, feio, que meus dentes eram horríveis. Ele sempre me diminuía, esse pastor. Muito triste. Éder, obrigado por ter aceitado o convite para vir aqui contar a sua história. Tá bom, meu irmão? Com prazer, tá? Agradeço a todos vocês, a todo mundo. Que Deus abençoe vocês grandemente, tá bom? Amém. Um grande Que esse abraço. canal seja uma fonte para que nós exterminem esse cara. Porque não dá mais pra ter suicídios de almas, de espírito, de corpo. Ainda nesse ministério, não tem mais como. Não pode mais. Isso o Ministério Público tem que tomar um jeito. Eles têm que brecar esse pastor. Não é possível que não tem ninguém que esteja enxergando tudo que está acontecendo nesse lugar. Entendeu? Então esse é o meu recado que eu deixo, tá bom? Fiquem com Deus e a paz do Senhor no coração de cada um de vocês, tá bom? Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.